levar um drible por entre as pernas sem perder a linha. No jogo de bola que aturar uma embaixadinha, deveras como quem tira o chapéu pra mulher que lhe deu fora que puxar um samba, sacar o samba lá do labirinto da tua cachola e dançar o miudinho feliz como um pinto no lixo, mesmo quando o bicho pega, mesmo quando já passou da hora. Salve o futebol, salve a filosofia. Salve o futebol, salve a filosofia. E bom dia para quem é de ouvir de dia, boa tarde para quem é de ouvir de tarde, boa noite para quem é de ouvir de noite, boa madrugada para quem é de ouvir de madrugada. Depois de algumas liminares que tentaram derrubar o episódio desse mês de novembro, aqui estamos no dia 8/11 com o 5º episódio do podcast Futebol Filosofante, esse encontro que pretende cruzar futebol com filosofia. Eu continuo sendo Vinícius Oste e mais uma vez terei a companhia luxuosa do grande Felipe Thiago dos Santos e da nossa mais nova contratação com multa rescisória altíssima, direto de Mesquita, Wander Vieira, o grande. Sem me alongar demais, porque hoje o papo vai render com certeza, eu passo a bola para Felipe Thiago dos Santos, direto de Nuremberg, que ele vai dar o pontapé inicial. É com você, Filipense. Grande mestre, salve o futebol, salve a filosofia, salve esse grande Wander Vieira, nova contratação, até que alguém chegue. Espero que ele não seja mercenário, né? Que alguém chegue e pague mais e tire ele do nosso podcast, porque a torcida tá empolgada. E salve, além do futebol, além da filosofia, salve a música, já que a gente começou com Chico Buarque. Música que hoje é o tema do nosso programa, ou melhor, a relação da música com o futebol. E queria começar dando esse pontapé inicial com uma ideia trazida por um filósofo que chama Christopher Tuck. Deu aula na Unicamp uma época, nos anos 2000, e ele tem um texto que se chama De Volta ao Ruído. E nesse texto esse filósofo vai tentar traçar um percurso da história da música desde a antiguidade até a música contemporânea, tentando associar até mesmo a música feita na antiguidade com as raves e com a música eletrônica da década de 90. Uma das coisas que ele vai apontar que eu acho muito interessante para o tema de hoje, para a gente, para o futebol, é a origem da música ligada aos rituais de sacrifício. Segundo esse filósofo, a música origina do canto homofônico, que era entoado pelo grupo de pessoas que se sentavam ao redor do sacrificado, fosse uma pessoa, fosse um animal, mas na maioria dos casos um animal. E a ideia era que o grito ou o gemido da morte, como ele chama, do animal, fosse igualado ao tom do coro entoado. Dessa forma, o coro levaria o animal ao plano divino. Essa relação da música com o sacrifício, segundo ele, também se mantém em certa medida na música moderna, só que com o nascimento da música de concerto, o que comumente se diz música clássica, essa relação está mais relacionada ao cristianismo, ou seja, como expressão da fé, né? Como sentir, por exemplo, como ele diz no texto, ao longo do texto, as dores que Cristo sentiu ao ouvir uma peça, quando se ouve uma peça de bar, né? O que me fez pensar nesse texto, na verdade, nessas passagens, nessas ideias trazidas, é porque também no estádio, quando a torcida canta, me dá essa ideia desse ritual, dessa quase como um mantra, tentando levar o time à vitória, ou aquele que vence o sacrificado, que seria o time adversário. O que me dá também essa ideia da relação ligada da música do estádio, ligada à música cristã, à música de concerto,
é que os cantos, muitos cânticos de torcida, tem muita esse apelo religioso, essa coisa do time, de quando se grita somos o time da fé, ou quando se canta que morreremos pelo time. E tudo aquilo faz com que o estádio seja, na verdade, um espaço ritualístico. Então esse é o pontapé inicial. Agora é com vocês, né? Meus queridos Vinícius, Felipe, grande prazer estar novamente aqui com vocês, batendo esse papo e falando de duas paixões nossas, né? E duas paixões nacionais, futebol e música, né? Como a música está presente no futebol, como o futebol também é abordado pela música, né? E a fala do Felipe me fez pensar em algumas coisas que a gente pode colocar, né? Toda essa dimensão da música com o sagrado, e você fala que a torcida às vezes também, né? A música para a torcida vira essa coisa, ela é exposta de maneira bem clara quando a torcida do Fluminense, por exemplo, tem uma música, né, de torcida que é a Bênção de João de Deus, né, que é uma música que eles fizeram, que um dia o Papa veio no Brasil, não sei bem o contexto que isso foi criado, mas a torcida pede uma bênção, né, para um Papa, para aquilo dar uma força maior para o time, sei lá, essa dimensão da fé que a música traz. E você cita também como quando a gente pega essa música como a música do Bach, né, que tem toda essa dimensão religiosa, tem um poeta romeno, que eu não consigo me lembrar o nome dele, que ele fala que, num aforismo bem curtinho, que ele fala que se Deus tivesse uma voz, seria a voz de Deus seria Bach, seria as músicas do Bach tocando, né? Isso é maravilhoso. E dentro da ideia da música para o futebol, você fala também, quando a gente pensa a ideia do torcedor, né, entoar músicas para o seu time, eu começo a nossa ideia então, e já jogo a bola para o Vinícius, ou para o Felipe novamente, pensando numa música muito massa, que é a música que a torcida do Liverpool entoa, né, que é You Will Never Walk Alone. E ela tem uma dimensão maravilhosa. Falando um trechinho para vocês, né, só um minutinho, ela vai falando: vocês nunca andarão sozinhos. Quando você anda através de uma tempestade, mantenha a sua cabeça erguida e não tenha medo do escuro. Ande em meio ao vento, ande em meio à chuva, mesmo que seus sonhos estejam esmagados, siga em frente, com a esperança em seu coração, porque você nunca andará sozinho. Então, poxa, uma torcida cantando isso e você ouvindo 50 mil vozes entoarem isso no estádio, é forte, não é não, Vinícius? É de arrepiar. Essa coisa da religião que você trouxe, Filipe, me fez pensar na própria ideia de religião, né? Que em uma das acepções está ligado ao verbo religare, né? Uma possível interpretação. E o sentido do canto no estádio, ele parece ter muito essa ligação, né? Estabelecer uma ligação entre aquilo que está sendo jogado e o clima, né, da torcida, como se ela pudesse participar, a forma dela participar fosse através do cântico. Por isso que é tão ridículo uma torcida que não canta, ou essa torcida de celular, essa torcida de pau de selfie, essa torcida, sei lá, personificada pelo consumidor, que a gente falou, né, porque é um torcedor que não canta. E se a gente pega algumas torcidas, que elas têm a característica de cantar o jogo todo, independente do que está acontecendo, independente do time estar perdendo ou ganhando, ela tem no canto uma forma de participação, né, de influência no jogo. E trazendo para o mundo da filosofia, sim, isso me faz lembrar muito das tragédias gregas, né, do coro, né, da participação naquilo ali. Não é um espectador passivo, né? É um espectador que quer participar, que acredita que participa, né? É um ato quase mágico, né? A canção ali. E quando são canções que
igual a do Liverpool que o Vandinho trouxe, ou mesmo uma sugestão do Vander foi o hino do Grêmio, da gente falar um pouco sobre o hino do Grêmio, que eu acho que é muito parecido, né, com essa coisa do Liverpool, de você nunca vai caminhar sozinho, enquanto do Grêmio é até a pé nós iremos para o que der e vier, sabe? Não é para vencer, né? É para o que der e vier, porque o futebol não é só vitória. Isso demonstra um entendimento muito grande do jogo, né? Um entendimento que é para além do tatiquês, né? Do exame daquilo que está acontecendo em campo. É uma paixão que é movida, sabe-se lá pelo quê. E é isso. Eu acho que o canto o canto ele tem uma relação muito próxima, como a gente citou, como eu comecei aqui, com a religião, mas ele também tem uma relação muito próxima com a derrota, porque geralmente se canta nisso, né? Se canta indiferente do que acontecer, nunca vou te deixar, vou caminhar com você, enfim. E eu acho isso muito bonito assim, no futebol. É muito diferente quando do grito, o canto do grito. O grito tem um grito quando a torcida do Corinthians grita, por exemplo, Corinthians, simplesmente Corinthians. Ou quando a torcida do Corinthians grita: aqui tem um bando de loucos, loucos por ti, Corinthians, aqueles que acham que é pouco. Esse canto que é quase... isso move assim, a pessoa que está no estádio, enfim, mesmo quem está de fora ouvindo. Eu acho muito bonito e faz parte do espetáculo também, né? Faz parte as torcidas na Argentina, por exemplo, tem uma relação muito forte com o canto, muito mais do que o grito, por exemplo, né? Então tem torcidas que cantam, a impressão que se tem é que eles estão cantando uma música de 90 minutos. O que eu acho muito, muito bonito, assim, mesmo. E quando o time tá perdendo, canta mais alto ainda. Isso daí, enfim, acho que é incomparável, que é um ritual, né? Eu acho muito massa, eu sou um grande admirador também de cantos de torcida, até quando é da torcida adversária, né? Como você falou. Essa música que você cita mesmo do Corinthians, eu acho ela irada, cara. Sabe, a ideia de você... Aqui tem um bando de gente louca e é todo mundo louco ao mesmo tempo, então é todo mundo naquela mesma catarse, né, coletiva. E isso fica muito bonito. E quando a gente pega a ideia e é muito mais massa do que só o grito, né? De você falar o nome do time, de você só empurrar o time. Então, todo cântico de torcida, ele vai ter esse componente de você cantar para muitas vozes em coro. E para a coisa acontecer, é necessário muitas vozes. Pega de um pedaço do estádio, vai para outro pedaço do estádio. Você vai compondo uma coisa muito grandiosa. Tem uma música também que eu coloquei na nossa playlist, né? Que o Vinícius colocou na nossa playlist desse programa. Quem estiver ouvindo depois pode ir ouvir a nossa playlist, que só tem música massa. Que é uma música da banda Ed, de Pernambuco. Que eles falam uma coisa, até nesse sentido mesmo. Que eles falam que... Quer ver? Olha que bonito e que rico. Um monte de gente sorrindo, dividindo o mesmo entusiasmo, né? Então, é uma coisa muito, muito bonita de se ver quando você vê a torcida fazendo isso. Sobretudo nesses momentos que, teoricamente, ela não deveria estar cantando, né? O time tá perdendo, ou então você tá vendo um jogo que tá caindo aquele toró de chuva e muita água, e quem tá lá não tá nem aí se tá chovendo, se tá acontecendo qualquer coisa, né? O canto não para. E só para terminar falando também a respeito do hino do Grêmio, eu destaquei o hino do Grêmio por um motivo, porque ele é um hino que, né, todo hino de futebol, claro, é uma música do time, mas a relação do hino do Grêmio com a música ela é mais estreita, porque o hino do Grêmio é feito por um sambista, né, pelo Lupicínio Rodrigues, lá de Porto Alegre, ou melhor, do Rio Grande do Sul, não sei se ele é de Porto Alegre, e ele é um hino que ele se assemelha, cara, a um samba de partido alto, porque ele fica no até a pé nós iremos, onde o Grêmio estiver, com o Grêmio onde o Grêmio estiver, e ele vai tendo depois pequenos trechos e volta para esse mesmo refrão. Então é como se fosse um partido alto que tem uma parte de improvisação e um mesmo refrãozinho que continua cantando assim.
Então eu acho que ele fica mais especial do que alguns outros hinos, assim. Agora eu digo que bom, que bonito, que rico. Um monte de gente sorrindo, dividindo o mesmo entusiasmo. Que bom, que bonito, que rico. Um monte de gente sorrindo de classe. Agora eu digo. É muito interessante notar também nessa questão dos cânticos como eles vão se modificando ao longo do tempo, né? E como algumas canções populares elas vão adentrando ali naquele espetáculo e vão sendo readaptadas, vão surgindo paródias e a mesma música várias torcidas cantam, como o Vander, eu estava conversando com o Vander antes do programa e ele falou, tem a música do Flamengo, que era da Ivete Sangalo lá, Poeira, Poeira, que o Flamengo cantava, a torcida do Flamengo cantava literalmente a música da Ivete Sangalo. E aí eu me lembrei que o Fluminense também cantava, né? Só que é Guerreiro, time de guerreiro. Então é a mesma... Tem uma música do Mamonas Assassinas, que eu acho que o Internacional começou fazendo uma paródia, depois vários times do Brasil tinham. O Flamengo, ano passado, criou um cântico em cima de uma música do Capital Inicial, que ficou mais bonito do que a música, na minha opinião, na minha humilde opinião. E é muito interessante a importância, eu acho que como você falou do Ed, que tem essa frase maravilhosa, um cara que capta muito essa importância da torcida, né? Essa quase mística, é o Jorge Ben, né? Que ele emula até a torcida, né? Fio Maravilha, nós gostamos de você. É a torcida que está cantando, né? Há várias partes ali, e uma dessas partes é a torcida, uma parte fundamental, né? Com certeza. O que eu acho massa também, para destacar, é quando se canta pro um jogador, né? A torcida do Palmeiras, por exemplo, eu achava genial cantar Glória, glória, aleluia, Gabriel Jesus, porra. Você trazer uma música que já é ligada a uma tradição cristã, enfim, e o cara chama Gabriel Jesus, porra, acho genial, enfim, acho que a música ela traz diversos elementos, traz o canto, aquele típico canto que você leva o time pra cima, e antes, né, pra a gente que, enfim, faz um tempo, pra falar a verdade, que eu não vou no estádio, mas que tem as músicas antes, né? Tem a música fora do estádio, a torcida já chegando cantando, por exemplo. Então acho que a música ela envolve toda... É um elemento indispensável. O que denota mais ainda é essa pobreza do futebol sem torcida. A falta do cântico. Uma coisa que eu sinto falta no Brasil são dos instrumentos musicais, já que em alguns estádios, em alguns estados, são proibidos. E aí, isso faz uma grande diferença, né? Porque aí é quase como se tivesse uma escola de samba, né? Porque no Nordeste tem uma tradição, por exemplo, que não tem no Sudeste, de trazer instrumentos de sopro para o estádio. No Sudeste e no Sul tem, por exemplo, mais instrumentos de percussão. O que eu acho que fica muito mais bonito no Nordeste, quando você vê o jogo do Náutico, por exemplo, instrumentos de sopro, os metais. Aí fica bonito pra cacete, assim, eu sou suspeito pra falar. Tem alguns times do interior do Rio também, o América, o Bangu, eles também têm torcida que levam essa charanga, né? E como são times de apelo de torcida pequeno, então você vai ter um estádio, sei lá, com 500 torcedores, então você ouve muito esses metais, né? Até nas transmissões dos jogos ao vivo, assim, fica bem bonito também. E essa coisa da torcida chegar cantando, cara, é por isso que é impossível falar de futebol e música sem falar de Jorge Ben. Se não fosse o que o Jorge Ben já fez, a gente nem estaria aqui conversando sobre esse assunto, porque é uma guerra maravilhosa de 90 minutos, né? Quando ele fala isso, a gente pensa também, né? A gente está falando dessa dimensão religiosa, e a gente pode falar também da dimensão da batalha, né? O que são as batalhas sem os cânticos, né? Não as batalhas
modernas com aviões e bombas atômicas lançadas. Mas as batalhas antigas com um pelotão num campo e um pelotão no outro, você sempre tinha a figura dos caras que estão ali tocando só para dar o gás para quem vai fazer a guerra, né? Então, entre os guerreiros, você tinha um cara que tocava. E quando o torcedor faz isso, né, ele também tá indo para uma batalha, né? A batalha do futebol, a batalha campal ali. Acho que o Jorge Ben, ele daria um programa sozinho, hein? Só para falar dele, das músicas dele sobre futebol. Porque tem uma reflexão que quem faz é o Luiz Tati, e tá no livro do Paulo da Costa e Silva, no disco A Tábua de Esmeralda. O Luiz Tati, ele faz uma aproximação como se entre o Jorge Ben e aquele cara que toca de primeira, né? O Jorge Ben, ele sempre toca de primeira, é um cara que ele, na própria forma de composição dele, é muito próximo ao futebol, é próximo ao driblador, é como se ele estivesse driblando. O cara faz música de bula de remédio, cara. O cara... E olha o que é o gingado da mão dele tocando violão e tocando guitarra, cara. O ritmo que ele imprime para as cordas do violão é uma coisa absurda. Realmente é um drible constante ali com a mão que ele faz. O Jorge Ben é um jogador de futebol, cara. O Jorge Ben me lembra o Ronaldinho Gaúcho, se driblando, né? Ele tem uma beleza no... É um tipo de música que me lembra futebol, sempre assim, né? O tipo da pegada é impressionante, assim. Igual o futebol é feito de pequenas mágicas, a música do Jorge Ben, ela é cheia de pequenas mágicas, sabe? Quando o cara vai falar você e ele fala você, aquilo ali, velho, já tá transcendendo o que era fazer uma frase musical, sacou? Mas eu até preparei fiz um recorte do que esse livro diz, porque é muito interessante. Ele aborda justamente essa questão que você falou aí, Vandinho, da batalha épica, né? Dessa coisa trágica. E aí ele vai falando que não basta o gol, a plasticidade do gol, tem algo mais, tem algo místico. E é como se com isso ele lembrasse que a vida sem beleza, sem essa força que ele consegue imprimir, não tivesse graça. Agora, voltando a essa questão do Vaucher, ele pega o erro e transforma aquilo aquilo que seria o erro formal, para ele é acerto, ele dribla, né? Ele pega a adversidade, a bola quica ali, ele dá um chapéu, pô. Ele dá uma canetinha, é uma coisa única na música popular brasileira. Eu acho que você falando isso aí, Felipe, é como se ele nos transportasse mesmo para dentro do jogo, né? É como se a gente tivesse ali, é o jogo acontecendo. É muito interessante se a gente comparar com a música do Skank, por exemplo, ou mesmo até com a música do Chico Buarque, a gente poderia comparar. Enquanto o Chico Buarque transforma aquilo numa poesia, numa coisa com palavras quase como se ele quisesse transformar o jogo em poesia, mas ele na música O Futebol, ele vai falando que é impossível, né? Como alcançar a geometria, a paralela do impossível, minha nega. Como fazer isso? Pintura mais fundamental que eu chute. Nenhuma pinacoteca é capaz de uma folha seca. Então ele vai fazendo essa comparação entre o artista. Agora o Jorge Ben não. O Jorge Ben é o presente absoluto acontecendo ali, né? É o cara que chega com inspiração e sai driblando todo mundo aos 45 do segundo tempo e só não entra com bola e tudo porque tem humildade, ou é um babaraúma, ou é zico, é falta na entrada da área. E ele capta tudo, porque ele vai falar também do pênalti. Cadê o pênalti que não deram pro meu time? É um cara que entende o jogo de uma maneira que poucos, eu acho, no Brasil. Assim, da música popular é de lavada, mas no Brasil mesmo, pensamento sobre futebol, que pensamento maravilhoso que ele encarna ali, que ele consegue tornar presente, né, na canção, de todas as formas, como a gente já falou aí. Sim, acho que ele consegue traduzir bem, ou musicar muito bem o que é o futebol, ou fazer com que o futebol, que é uma coisa visual, se torne audível, né? O que fica mais difícil, como com outros, por exemplo, como você citou a música do Skank, por exemplo, que é mais uma homenagem ao futebol mesmo, mas não é uma música que, por exemplo,
traduz exatamente o que acontece ali naqueles 90 minutos, ou que não pega a essência do que acontece naqueles 90 minutos, assim. Acho que eu não quero parecer o chato que vai sempre pegar no pé da seleção brasileira, por exemplo, mas preciso falar, por exemplo, quando no jogo da seleção é um tipo de torcida que não canta música, que canta Brasil, Brasil. Eu não lembro de uma música de estádio, né? Tem algumas músicas clássicas, ficaram, principalmente em Copa de 90, 94, tinha algumas músicas, mas da torcida no estádio, por exemplo, porque não é uma torcida, não tem algo exatamente que une um sentimento, naturalmente são todos brasileiros, estão ali pelo sentimento patriota, mas a relação de torcer para o mesmo time é um outro tipo de relação, e quando se canta, e quando se vê, olha para o lado e percebe que 20 mil, que 10 mil, ou que às vezes 5 mil estão cantando, que esse também é outro tema, não quero aqui ir para outros caminhos, mas quando se está, por exemplo, 5 mil no estádio, quando se vê pela televisão parece que, puta, jogo chato, com um pouco torcedor, mas quando se está no meio daqueles 5 mil, aqueles 5 mil estão cantando, é uma outra sensação. Esses 5 mil é muito maior do que, só para fortificar de novo, 80 mil torcendo pro Brasil e não cantando, apenas gritando, né? Enfim. Eu acho que é como se a gente tivesse uma ideia que o torcedor da seleção ele é muito mais movido pela empolgação do que é o jogo da seleção, que é um jogo sazonal, que já é pré-determinado, que daqui a 2 meses tem um amistoso, daqui a 3 meses tem eliminatórias, então são menos competições, e falta essa paixão do que é o torcer, né? Porque é quando tem a paixão que tem a mágica. Então, é só quando tem a paixão que um cara como o Jorge Ben consegue fazer todas essas letras aí que o Vinícius citou pra gente e consegue fazer uma música sobre o zagueiro, cara. Como é que você pega um violão e você faz uma música pra um zagueiro, velho? Como assim? Tem que ter algo muito grande no que é o pensamento musical e futebolístico desse cara pra isso acontecer, né? E com uma letra, assim, extremamente bonita, né, cara? Quando ele vai falando que zagueiro tem que ser malandro quando tiver perigo com a bola no chão, pensa rápido e rasteiro ou sai jogando, joga a bola pro mato. E aí a gente já pode se lembrar do que era zagueiros estilo Odivan, né, cara? Que a bola chegou ali, o cara joga a bola pro mato, não tá nem aí de querer sair tocando estilo Davi Luiz, estilo Hever. O cara quer jogar a bola pro mato. Então o Jorge Ben consegue encarnar até isso, né? O que seria esse momento futebolístico, né? Queria até pedir licença aqui para citar o livro que eu falei, da Tábua de Esmeralda, uma passagem para arrematar o Jorge Ben, para a gente não ficar falando só dele, né? Tem outros músicos aí que a gente pode... Se deixar, né? Se deixar. Jorge Ben compreendeu que de pouco vale o placar e a vitória se estes não vierem acompanhados de um tipo de glória que só a experiência da beleza pode proporcionar. Se tudo isso não apontar, ainda que de modo indireto, para valores capazes de tornar a vida mais luminosa e bela, mais plena. O futebol não é aqui apenas uma briga por vitórias, mas algo que está visceralmente ligado aos nossos mais profundos anseios de beleza. Somente quando tal beleza é atingida, pode o torcedor, como parte de um povo, fruir a si mesmo enquanto perfeição, para usar uma fórmula de Nietzsche sobre o efeito da obra de arte. Tem mais, mas vamos seguir o programa aí. Salve, Jorge. Muito bonito, muito bonito. Me lembrou também um pouquinho dessa questão da música ter uma dimensão muito grandiosa, né? Que a gente começou falando também. O que o Schopenhauer também fala, né? Quando o Schopenhauer vai falar a ideia de que tudo que existe é vontade, né? Vontade enquanto essa força que move o que é vivo, ele fala que essa vontade vai ter como decorrência toda a ideia do sofrimento, né? Por um desejo que nunca será plenamente alcançado, e que a música era uma das maneiras de você sair dessa roda morta do desejo, né? Por causa que a música mostrava para você o que era a realidade em si mesma, vamos dizer assim. É muito bonito quando ele diz isso da música. Sim, também me fez pensar bastante no Schopenhauer, sobretudo quando o Vinícius citou esse trecho
Um pouco no Nietzsche também, da origem, quando Nietzsche aponta a origem dionisíaca da música, de que a música está ligada a esse lado que não é exatamente racional. E quando se está no estádio, por exemplo, mas não só no estádio, mesmo quando está num bar e quando se canta, tem-se a sensação de que você está participando, que você é, como o Vinícius falou no começo do programa, que você faz parte daquilo, que você é o 12º jogador. E o canto é essa forma também, né? Acho que não tem... É uma boa pergunta, por exemplo. Acho que não tem nenhuma torcida que não tem canto. Ou, talvez... torcida no Japão, não sei se eles cantam, enfim, mas eu acho que toda a torcida o elemento essencial, né? O que dá também tem um outro lado dessa história também. Eu vi uma entrevista uma vez do Mário Sérgio, que eu achei muito legal, que ele falando assim, quando eu jogava, eu achava muito legal calar a torcida. Eu achava muito legal jogar fora do estádio. Quando você joga fora do estádio, com 60 mil pessoas, 70 mil pessoas, e aí ele diz assim, mais ou menos assim, né? A torcida cantava. Quando eu entrava, muitos jogadores tremiam. Aquilo me empolgava, e eu estava jogando no time adversário. E quando a torcida parava de cantar, e que se ouvia aqueles 2 mil torcedores que aí tem essa velha expressão, calou o estádio, né? Dos 2 mil torcedores do time adversário que passou a ganhar o jogo, ele falava, ele falou nessa entrevista, né? Aí pra mim era glória, assim. Então o silêncio também é muito bonito, né? No estádio. Falar em coisa muito bonita, queria falar um pouco da canção que abriu o programa do Chico Buarque, Jogo de Bola, né? E uma coisa que eu havia dito é que o Jorge Ben ele consegue pensar o futebol de uma maneira. E eu acho que a música sobre o futebol, né? Para além da música, de tudo isso que a gente já falou, né? Também sobre a música no futebol, ela é uma forma de pensar, né? O jogo, né? E de aproximá-lo da vida em alguns momentos, ou de pensá-lo enquanto jogo mesmo, o que muitas vezes o jornalismo não faz. E a música consegue fazer de uma maneira mais profunda, né? Não fica ali no rasinho, não fica ali na superfície. Ela vai falando. Essa música, o Chico Buarque, ele vai fazendo aproximações, né? Vai dando até conselhos, né? Você tem que saber levar um drible por entre as pernas sem perder a linha. No jogo de bola, a de levar uma embaixadinha, tomar um chapéu e tira o chapéu para a mulher que te deu fora, pô. Nesse momento é preciso falar isso, segue a vida, cara. E ele vai falando do próprio corpo, que já não é mais o mesmo, que antes era como Messi, depois você vai ficando mais, não vai conseguindo fazer os mesmos movimentos. Acho que nos dá a oportunidade de pensar várias coisas, de ver, ou mesmo na outra canção em que ele aproxima o futebol do ofício do cantor, ou a música do Gil também, né? Meio campo. Querido amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando um jeito, desprezando a perfeição é a meta defendida pelo goleiro. Então, é coisa linda demais, né? Linda demais pra gente ver, mostra a beleza, né? Joga a luz pra beleza desse espetáculo, pra magia do jogo, né? Que não é só isso, não é jogo posicional, ou essa coisa chata, esses externos desequilibrantes, essas coisas horrorosas aí que o pessoal inventa. Eu já ia citar essa música mesmo, e essa frase do aperfeiçoando o imperfeito. Essa frase é perfeita quando você pensa nessa ideia. E pra gente pensar também na música popular, como ela aborda isso, é impossível a gente não falar dos nossos baianos, né, cara? Os nossos baianos, tirando a musicalidade que eles têm também, que também brinca e chega próximo dessa coisa do futebol, do drible e da habilidade, como eles fazem as músicas, eles talvez são dos músicos que mais tinham uma relação própria com o futebol de verdade, com o jogar futebol. Os caras viviam para jogar bola, né? Acho que teve um outro programa que a gente citou, vocês citaram, não sei, que eles viviam num sítio lá no Rio de Janeiro,
E quando eles começaram a ganhar dinheiro, ninguém se lembrou de comprar o sítio. Eles continuavam pagando aluguel, porque os primeiros cachês que entravam, eles compravam traves, bolas de futebol, chuteira, uniforme, sacou? Então eles não só falavam sobre, faziam música sobre, eles jogavam bola o tempo todo, né? É muito massa. Eu acho que nesse documentário aí, desculpa, Felipe, o Moraes fala que eles foram contratados para jogar em Recife. Ele falou, a gente não foi tocar, a gente foi jogar. E ele fala... Essa história é muito boa. É a história, eu acho que eles falam que eles vão para um jogo combinado, que eles foram contratados para jogar, e eles perdem, tipo assim, de 15-0. Mas eles estavam super felizes, então eles tomavam o 12, o 13-0 e tava tranquilo, não tinha nenhum problema de tomar gol, que o negócio era jogar bola. Quem tem uma relação muito forte com o futebol é o Mano Brown, do Racionais, com o Santos, né? E uma vez, também numa entrevista, o Mano Brown disse que eram as duas coisas que tinha na infância e que ligava muito uma a outra, que era o futebol e a música, né? Enfim, o que é muito brasileiro por excelência, né? O futebol e a música, e quando essas duas coisas se associam, não tem como não nascer uma coisa sensacional, bonita, enfim. Eu acho que isso que você falou aí me remete ainda novamente aos Novos Baianos, aquela música... Desde quando me furaram a primeira bola no meio da rua. Então, como eles pegam também essa possibilidade, né, de pensar o futebol, não o futebol profissional, né, mas o futebol enquanto prazer, né, prazer infantil. Infantil não no sentido que é para criança, mas um prazer do jogo, né, daquele prazer de você tirar um tempo para jogar e para fazer gols e ficar puto ou ficar muito feliz com aquilo que está acontecendo ali. E eles captam muito ali, né? Quebrar uma vidraça, né? Já ia citar o quebrar o vidraça, né? Que a gente cresce jogando bola na rua com esse risco iminente de quebrar a vidraça da vizinha, né? E ela furar a bola, né? E ela furar a bola. Isso aí é que é a grande... que é foda. E acho que tem aquela... Eu já citei no outro programa também a música do Moraes, né? Sobre o Zico, pô. Que aquilo é... Se a cada gol do Flamengo eu me sentia um vencedor. Isso me lembrou uma coisa também, uma outra coisa, que eu e o Felipe temos um amigo italiano, Giacomo, e ele torce pro Bolonha. E ele estava lá na minha casa um dia e eu cantando, né? Gostava de colocar os hinos, músicas relacionadas sobre o Flamengo, assim, antes dos jogos. E aí estava cantando o hino. Aí ele falou aquela parte, eu teria um desgosto profundo. Aí ele ficou assim, desgosto profundo? Mas como desgosto profundo? O hino do Bolonha é uma luz no fim do túnel, pô. Então, pô, você vai ter um desgosto profundo se faltar o Flamengo no mundo. É algo muito... capta demais, né, o sentimento, assim, não sei. Tem muita música sobre o Flamengo aí na playlist aí. Essa mesma do Moraes, acho que é ela que fala, né, que como ele fica o domingo dele sem Zico, não é? Sim, não é essa? Sim. Isso é muito bonito também, assim, ou seja, você espera um dia da semana pra ficar por conta daquilo, né? Como você, eu sei que faz muito em dias que você vai ver um jogo, assim, que você já fica ali se preparando, meio que entrando no clima do que vai ser o jogo depois, né? A música, ela colabora muito com isso. É como se o dia do jogo só tivesse o jogo, né? E tem só o jogo, você acorda pensando naquilo, né? Sim, tem uma música do Siba também que a gente não pode deixar de falar, já tá dando tempo já. Meu time, ele fala, meu time foi rebaixado para a 3ª divisão, ninguém pode ganhar campeonato se o juiz não tem mãe nem coração. Eu vou colocar um pouquinho dela aqui, porque ela merece ser tocada, é uma das músicas... Essa música também daria um programa de tanta profundidade que ela vai, né? É uma coisa... quem entende mesmo do assunto. Na bola dividida, quase mata de um chute o centroavante. Só por isso o juiz ignorante sou o coitado da partida, sem pensar que quem tem perna comprida faz a falta sem ter a intenção. E pra mim o castigo da expulsão só se aplica se houver assassinato. E ninguém pode ganhar campeonato se o juiz nem tem mãe nem coração. Meu time foi rebaixado pra 3ª divisão.
Meu time foi rebaixado pra terceira divisão. Depois ouçam a playlist, porque tem muita coisa que a gente não vai conseguir falar aqui. Tem Douglas Germano, que tem uma música sobre o Palmeiras, maravilhosa. Tem uma música que é sobre um cara chamado Jesus, Zerou, Zerou. Tem a música que a Jussara Marçal canta, Partida em Arujá, que é uma coisa linda e muito peculiar, porque é o ponto de vista do juiz. O Pico Dinucci, a música é do Pico Dinucci, então ela é cantada do ponto de vista do juiz, é linda, porque o juiz morre, o juiz é assassinado pelos jogadores, é jogo de várzea, na lama, é uma coisa maravilhosa. Tem Lorimbal, que é um cara que toca berimbau da Bahia, um senhor, e ele tem uma música sobre o Garrincha, que é linda, ela simula muito aquela velocidade. Tem músicas do Jackson do Pandeiro, que não vai dar pra gente falar aqui, que também estão... É isso, galera. Eu tinha me esquecido dessa música do Siba, cara. O jeito do Siba rimar é a coisa mais gostosa que tem, velho. Os temas das músicas dele também são absurdos. São. E essa aí é sensacional. É muito massa. Tem que ouvir com muito cuidado ali pra você pegar tudo que ele tá falando. Só esse comecinho aí dá pra gente ficar... Pô, sim, sim. Só deve ser expulso se houver assassinato. Se tem perna comprida, pô, não tem culpa, né? Se tem perna comprida, é genial demais. Da Alemanha. Lá vem cruzamento! É o gol da Alemanha. Thomas Miller, craque do time alemão. Troféu 7-1. Vamos lá. Comecem aí pra frente. Posso começar? Vou começar, hein? Já que eu tô falando pra caramba aí nesse final, já vou monopolizar o microfone e depois eu passo. Meu troféu 7-1, tá até difícil, né? Tem um troféu 7-1 que a gente vai dar junto, mas vou deixar pro final, né? Um troféu unificado, pela primeira vez aí que vai acontecer. Agora eu vou dar o meu 7-1 pro Tactics, pô, pro jogo posicional. A imprensa brasileira pega isso e começa a falar isso de uma maneira... Ah, mas o Flamengo não tá ganhando por causa do jogo posicional, porque nunca se havia falado nisso, gente. E agora começa a explicar tudo pelo jogo posicional. Ah, gente, me poupe, né? E toda hora também um mini 7-1 aí pra torcida do Flamengo também, chata pra caralho. Fica querendo derrubar o treinador toda hora, pô. Parece que cresceu a vida toda perdendo aí, quase sendo rebaixado, só não era rebaixado pela ajuda de Deus aí, algumas vezes da CBF. E agora fica aí, acha que vai ganhar tudo, acha que vai torcer pro Real Madrid, porra, coisa chata. Deixa o cara trabalhar também, pô, perder um jogo quer demitir, é claro que perde bonito, né? Quando perde, toma logo uma sapecada gostosa. Mas, pô, tem que fazer a alegria dos adversários também, acho que vai ganhar tudo, pô, torcida chata. Flamengo e jogo posicional, enfia o jogo posicional aí onde vocês quiserem. Cara, eu acho que o torcedor do flamenguista, ele deu muita moral e tá muito órfão da ideia do Jorge Jesus. E como o cara chegou e ficou um ano e ganhando tudo em um ano, como você falou, o torcedor acha que vai ganhar tudo em qualquer momento, em todos os campeonatos. Não é assim, sobretudo no futebol brasileiro. E que qualquer cara que chegar vai fazer o time jogar como jogava um técnico antecessor, né? Então, acho que é muito mais pensar que não é só uma questão do técnico. O time do Flamengo é um time muito bom, mas você perde jogos, né? Faz parte. Eu também acho. E acho também que não é só muito cedo, mas tem também muito relacionado a essa ideia de técnico estrangeiro também. Concordo com o Vinição, deixa o cara trabalhar e os resultados estão vindo. Na verdade, o time tá na ponta de cima, tá tabela, no campeonato, na Libertadores, tá classificado, tá bem. O time. Isso foi interessante porque, mesmo longe do Brasil, esse mês foi talvez o que eu mais acompanhei futebol. E meu troféu 7-1 vai para as transmissões do futebol brasileiro que estão acontecendo no Brasil no momento atual, porque isso foi um tema do nosso programa sobre narração e transmissão do SBT, cara, vou falar para você, é meio difícil de assistir, assim, né? Transmissão de Facebook, eu não sei, eu só acho que eu encontrei finalmente semana passada quando eu fui assistir o jogo essa semana, fui assistir o jogo
São Paulo contra o Lanús, aí eu achei uma TV russa. Puta, foi do caralho assistir. Os caras não estavam entendendo nada que os caras estavam falando. E teve uma hora que eu não saquei que saiu o gol, porque travou. E travou a imagem, eu fiquei só ouvindo os caras falar, só que os caras não gritam gol na Rússia, né? Mas foi mó da hora, foi uma experiência bem mais da hora do que assistir o jogo no SBT, assim, enfim. Põe no mute, pô. Vai no mute, não dá pra ficar ouvindo o SBT mesmo, não. Põe no mute, põe um cântico de torcida, já não tem torcida mesmo, né? Então você pode pôr um cântico de torcida ou uma música qualquer. Põe a playlist, pô, que a gente fez aí. É uma boa pedida. Cala a boca desses caras aí. É melhor do que qualquer comentarista aí, essa playlist aí. Eu falo com tranquilidade que você vai estar, né, ouvindo coisas muito mais legais do que esses comentaristas brasileiros. No SBT não tem como, né, galera? Meu troféu 7x1, ele completa o de vocês de alguma maneira, então, porque ele vai pro que é a nossa imprensa esportiva, tá ligado? Que imprensa esportiva que, como o Vinícius falou, faz análises superficiais demais, faz mesas redondas de 5 horas de programa sem falar nada com nada, dando espaço para comentaristas falarem que o Pedro é melhor do que o Lewandowski, por exemplo, e coisas do tipo, né? Então a nossa imprensa futebolística aqui, ela é tenso, cara. E uma das paradas que eu não sei se vocês percebem, quando eu vou ler, né? Tô lá no site do Globo Esporte ou da ESPN, que eu vejo mais notícias de futebol, os textos são muito mal escritos. Parece que aquela galera nunca aprendeu a escrever um texto na vida. Não tem desenvolvimento, não tem conclusão. É muito tirando toda a ideia que grande parte das reportagens que a gente vê sobre um time, sobre jogadores, são coisas plantadas, sabe? Especulações que não existem, interesses de times que querem contratar alguém que não existe interesse nenhum. Então a gente tem uma imprensa esportiva, acho muito fraca. Ela escreve mal, ela planta muito notícia, ela está totalmente ligada a essa coisa dos técnicos, né? Da impaciência que o torcedor tem com o técnico. É muito do jornalista esportivo cobrando coisas de técnicos e falando coisas todo dia, né? Então 7x1 vai para os nossos jornalistas aí do esporte. Maravilhoso, completo. 7x1, e eu acho que a gente não podia deixar de falar aqui sobre o 7x1 pro Robinho, né, cara? Porque com certeza. Passou um pouco, não tá no fervor ali quando as coisas aconteceram, mas a gente não pode deixar de falar disso. E vou até deixar para vocês falar, eu queria dar um pro Cuca também e pra imprensa, né? Porque ninguém puxou, né, essa história aí do Cuca, que nos anos 80, quando jogava pelo Grêmio, fazia uma excursão pela Suíça e foi condenado na Suíça pelo ele, mais 3, 4 jogadores, não sei, pelo estupro de uma menor de idade, de 13 anos, e algo muito sério. E ele foi recebido aqui como um herói pela torcida e a imprensa nunca falou nisso. Se não fosse pela internet aí que a gente consegue saber algumas coisas, a gente nunca ficaria sabendo, porque não se falou. Teve a oportunidade de se falar, já que veio à tona com o Robinho, mas ninguém quis falar, né? Ninguém quis colocar o dedo no vespeiro aí e trazer isso à tona, até para ele falar alguma coisa, né? Pra gente não ficar aqui. Enfim, o troféu unificado por Robinho, sou totalmente de acordo e na verdade não tem muito o que falar, é escroto, é simplesmente escroto, é baixo, é feio e é... Nesse momento, e o meu um troféuzinho 7x1 ligado a esse, vou dar também pro Caio Ribeiro, que Caio Ribeiro tentando relativizar a situação. Ainda bem que o Casagrande, por exemplo, que é uma figura que ainda mantém um outro tipo de posição dentro da imprensa brasileira, jantou um pouco ele lá no programa, assim. O Caio Ribeiro vem relativizar a situação de um estuprador, isso daí não pode fazer. E também pro Santos, que tentou contratar, troféu 7x1 também pro Santos, porque se não fosse toda a repercussão que teve, teria contratado, já estava treinando no time e tudo, enfim. Não teria contratado, o time não estava nem aí para isso, né? Só voltou atrás por causa da pressão dos meios de comunicação e porque a história ficou famosa. E como você falou, eu acho que os áudios dele lá com a galera dele e as transcrições dos áudios são muito determinantes e muito conclusivas, né?
de qual é a ideia que ele e outros caras têm e o que a maioria dos homens tem enquanto abuso sexual, né? Aquela conversa é uma conversa que ela é muito triste, porque é uma conversa que homens têm muito facilmente. Aquilo que ele e os amigos falam, que eles colocaram o pênis na boca da menina com ela dormindo, ou quase dormindo, né, inconsciente, e o Robinho fala, tá, mas isso não é sexo. Isso é uma ideia que muitos homens têm, né? E é isso que naturaliza a ideia de você forçar algum tipo de situação e cometer violência dessa espécie. Então, caso conclusivo, muito feio tanto pro time, pra nossa mídia. E o Caio Ribeiro, né, cara? Ele só fala besteira até pra falar de futebol. Imagina pra falar disso aí. Vale lembrar da violência também do judiciário, né? De tudo, né? Que as mulheres sofrem. É um caso que a gente tem que abaixar a cabeça aí e, porra, ouvir, né? Ouvir, aprender, porque não dá pra ser assim, né? Uma civilização que se acha a última bolacha do pacote, que quer inventar iPhone, pô, e não consegue assimilar essas ideias aí, é repulsivo. Por Enrique, siempre Maradona, es un drible, se va entre tres, siempre Diego, genial, tocó para Valdano, entró Maradona, intentó Depois de tanta coisa ruim aí, vamos dar um respiro, vamos dar o troféu Maradona, né, o troféu coisa boa, e meu troféu Maradona, não sei o de vocês, mas o meu é pro Pelé, fez 80 anos. Falam muita coisa sobre o Pelé aí, mas, porra, dentro de campo o cara foi genial, a representatividade daquela figura, o que ele fez dentro das quatro linhas, não peço mais a ele não, me basta. Vai, viva Pelé, Pelé eterno. Oi, troféu Maradona? Meu troféu Maradona, pra quem vai meu troféu Maradona, hein? Não tinha pensado, na verdade. Dá pro Maradona, pô, Maradona fez aniversário. E passou por cirurgia, né, essa semana aí, pra fazer alguma coisa, e parece que sai da cirurgia sem nenhuma sequela. Então, avante Maradona, porque o Pelé precisa ter o seu antagonista, né? Então, pra existir Pelé, tem que existir Maradona, poxa. Boa. Dá pra ficar dos dois também, não precisa ser antagonista não, dá pra gozar dos dois, né? Os dois Sim, claro. foram com certeza. Não precisa ter essa briga boba, não. A gente cria muito isso com o futebol, né? Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, essa coisa desnecessária. Maniqueísta, né? Uhum. Não exatamente no troféu Maradona, mas eu acho que, caso se confirme, não é um tema que me agrada muito, mas é a eleição do Biden nos Estados Unidos, porque acho que tem uma representatividade no mundo inteiro, né? O movimento de extrema direita, do radicalismo, do populismo, da baixeza, de tudo isso que envolve essas novas figuras, né? Putin, Bolsonaro, Trump, enfim. E espero que isso, de alguma maneira, tenha algum simbolismo que daqui 2 anos no Brasil, né? Bem lembrado. Tem que reverberar por aqui também, porque por mais que democratas e republicanos no governo norte-americano, com relação à política externa deles, eles não mudam tantas coisas, mas realmente o Trump era simplesmente um boçal, um cara que não tem cabimento, aquele cara governar uma nação daquele tamanho, com todo o poderio que eles têm, né? E, sem dúvida, ele influenciava toda essa onda neofascista da extrema-direita global, né? Quem sabe esses ventos também não chegam aqui no Bozo. Vou aproveitar esse tema, pô, maravilhoso, hein? Maradona pra você, hein, Felipe? E dá um 7x1, né? Um mini 7x1 aqui pra eleição dos Estados Unidos e do Vasco, né? Que, porra, que bagunça, bicho. Porra, não dá pra entender porra nenhuma daquela merda lá. Pensei que não ia acabar, pensei que o Galvão Bueno ia gritar uma hora lá, acabou quando acabasse, porque... Porra, aquilo ali foi pior do que a disputa de pênalti que nunca acaba do São Paulo e Fortaleza lá, que foi 10-11. Brincadeira. Se acabar, né? Se acabar ainda. Tem um colunista chamado Anderson França, que ele fala assim, cara, em Magé
depois de 3 horas você sabe quem é o prefeito. Em Piracicaba, depois de 2 horas você sabe quem é o prefeito. E nos Estados Unidos os caras ficam uma semana. Então, é bizarro, né, cara? Porque os caras têm todos os aparatos tecnológicos e de controle do mundo inteiro e a votação é feita daquele jeito. Vai entender. Eu não gostei de algumas coisas que são colocadas, como eu falei com o Milho aqui. Quando eles falam porque você é safado. Tá bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Vamos agradar o Pofechô aí, a dica do Pofechô, hein? Então a gente resolveu fazer essa homenagem pro Pofechô, que está desempregado. Se ele quiser participar aí do nosso podcast, ele vai ser uma contratação muito bem-vinda aí, né? Se alguns de vocês aí conhecerem, vocês que estão ouvindo aí, fica a dica aí. Chamem o Pofechô para participar. E o momento do Pofechô aí, o troféu do Pofechô é aquela dica para agradar o Pofechô, para deixar ele feliz. E a dica tá dada aí o programa todo. Pô, ouça o programa, ouça a playlist, leia o livro aí que eu falei no programa Tábua de Esmeralda, do Jorge Ben. E seja feliz aí e ouça o próximo podcast. Vou aproveitar para falar que agora a gente tem um e-mail, futebolfilosofante@gmail.com. Se alguém quiser mandar uma pergunta, sugestão de pauta, quer que a gente fale alguma coisa, quer que a gente se cale sobre alguma coisa, quer mandar uma foto, qualquer coisa aí, pô, entre em contato. Quer pagar a gente, quer contratar nosso serviço, quer chamar para participar do Redação Esporte TV, ESPN, Foto Esporte. Tamo junto aí, internet, live. É isso aí. Aquele abraço. Meus queridos, a dica do Pofechô? Dica do Pofechô é para um livro de um jornalista paulista chamado Cadão Volpato, que é um livro chamado As Sombras do Viaduto em Flor, que é um livro que fala um pouquinho sobre a formação da música underground paulistana nos anos 80, fala sobre Fellini, Mercenárias, Arrigo Barnabé, muito massa, jornalista muito bom e com referências musicais muito boas. Dica do Pofechô. Vai para um livro de um cara que chama Manuel Sérgio, o livro chama Filosofia do Futebol. Um livro interessante, assim, 200 páginas e trazendo alguns assuntos relacionados à estética, racionalismo, intencionalidade, todos esses temas chatos da filosofia, mas quando são colocados no âmbito do futebol aí fica mó da hora. Maravilha, galera. Fica assim, então depois a gente vai ter que fazer um outro programa só sobre os funks do futebol, hein? Porque aí vai ser um calhamaço, vai ser 3 volumes de discussão. Grande abraço. Fiquem aí com a canção do Douglas Germano para finalizar, porque essa aí é uma das melhores que tem por aqui. Sempre que o Palmeiras joga em casa, com tufão ou sol em brasa, o seu Ferreira vai. De manhãzinha ele já sai, rapidinho ele se veste, embarca na leste-oeste pra descer na Marechal. De lá a pé é mais legal, e em direção ao Parque Antártica, invade um botiquim e pede uma brama. Se não tiver ele reclama, e discutindo o certame, ele arrisca um salame e diz que hoje dá, o Jaime Boni vai jogar. Depois da quarta brideira, paga e sai. De botiquim em botiquim é que ele vai, pois sabe que a torcida que canta e vibra não é a mesma sem Ferreira lá. Era o terror do Mustafa. Compra o jornal e lê primeiro o Avalone. Meu Deus! O Chico Lone rasga e joga em plena pista. Juca que for ele despreza friamente, dizendo esse esqueceu que é freguês da gente. Ele segue assim todo contente. Em frente ao parque, ele avista toda a massa. É casa cheia para ver um verde escrete. Encara uma calabresa ao vinagrete e descobre que o Barbosa hoje joga com a 7. Esse é valente, esse é o valete. Adentro majestoso da Pompeia e verifica que a plateia está toda lá. Para a torcida adversária do outro lado, faz um sinal mal educado e vai se sentar. Mas nessa altura o Verdão penetra a cancha, ele sambando com o batuque lá da mancha. Diz que beleza, que tarde azul, hoje não sobra nada para o 15 de Jaú. E no